Olá, você vai ver nessa edição. 7 balanços de governo de 2020 são apreciados pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Por unanimidade, as contas anuais de governo da Prefeitura de Vila Rica, referentes ao exercício de 2020, receberam parecer prévio favorável à aprovação. Confira na reportagem o que foi constatado nesse processo para que os conselheiros chegassem a esse entendimento. Na sexta sessão extraordinária de 2021 do Tribunal Pleno, foram julgadas as contas anuais de governo da Prefeitura de Vila Rica, relativas ao ano de 2020, sob relatoria do conselheiro Valdir Júlio Teis, e por unanimidade o resultado foi o de parecer prévio favorável à aprovação. Na análise da Corte de Contas, ficou ressaltado que o gestor público cumpriu todos os limites e percentuais constitucionais e legais referentes aos gastos com pessoal, remuneração do magistério e investimentos nas áreas de educação e saúde. Havia uma irregularidade quanto à questão de déficit financeiro, mas ele tem R$ 1,77 para cada R$ 1 de dívida. Então, diante do exposto, com fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais citadas, exercícios citados, gestão do Sr. Abimael Borges da Silveira, com as recomendações e determinações constantes no voto integral. No julgamento das contas de governo de 2020 da Prefeitura de Dom Aquino, o TCE de Mato Grosso identificou superávit orçamentário e financeiro nesse processo, o que favoreceu a emissão de parecer favorável a esse balanço. Acompanhe a seguir. Na leitura do voto das contas de governo de 2020 da Prefeitura de Dom Aquino, o relator do processo, conselheiro Walter Albano, pontuou o cumprimento de limites constitucionais e informou que o município apresentou superávit orçamentário e financeiro. No relatório preliminar, falhas foram apontadas, mas após a defesa apresentar justificativas, o relator entendeu pelo afastamento dos apontamentos. Com este entendimento, emitiu o voto em plenário com recomendações. Ressalto que as irregularidades mantidas não são capazes de ensejar a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação e, por isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de Dom Aquino, responsabilidade do senhor Valdécio Luiz da Costa, com as recomendações constantes do voto integral, e assim que voto em síntese, senhor presidente. Na mesma sessão plenária, foram analisadas as contas de governo da Prefeitura de Itiquira, que também apresentaram dados positivos referentes ao ano de 2020. O relator das contas, conselheiro Valdir Teis, destacou a sobra financeira de quase 14 milhões de reais nos cofres do município. Quanto à falha do não cumprimento do índice de 25% na área da educação, o relator entendeu que a pandemia da Covid-19 causou instabilidade na gestão e desconsiderou a irregularidade. Na leitura do voto, foi acolhido parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas. Diante desse cenário, eu não acolho parcialmente o parecer do MP de Contas, excluindo essa necessidade de inserir no próximo orçamento a compensação daquilo que faltou de 2,73%, 2,33% na educação do próximo exercício, porque não existe legislação que diga que nós tenhamos que fazer uma espécie de conta corrente para esses índices quando não cumpridos. Então, eu apenas discordo do MP nessa questão e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, conforme as orientações no próprio voto. As contas de governo da Prefeitura de Várzea Grande receberam parecer prévio favorável à aprovação referentes ao ano de 2020. Isso porque foi constatado que o município cumpriu as regras previstas na legislação vigente. Outros 3 municípios também tiveram balanços apreciados. Mais detalhes na reportagem a seguir. No julgamento das contas de governo de 2020 da Prefeitura de Várzea Grande, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim,
destacou o cumprimento dos limites e percentuais legais referentes à área da saúde, aos repasses ao Poder Legislativo e aos gastos com pessoal. Ainda no processo, não foi identificada qualquer irregularidade referente às regras fiscais de final de mandato. Quanto ao não cumprimento aos investimentos na área da educação, o relator desconsiderou o apontamento em razão dos efeitos causados pela pandemia. Com esse entendimento, emitiu o voto. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. O conselheiro Antônio Joaquim relatou ainda as contas de governo de 2020 de mais 3 prefeituras, sendo elas Pedra Preta, Jauru e Chapada dos Guimarães. Esses municípios cumpriram com os investimentos considerados essenciais pela legislação nas áreas de saúde e educação. Quanto aos municípios de Jauru e Chapada dos Guimarães, foi determinada a instauração de tomada de contas ordinária para a apuração de possível dano ao erário no recolhimento de contribuições previdenciárias. O voto do relator foi pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas. A decisão foi acompanhada pela unanimidade do Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!